Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um tema bastante importante, chamado emendas individuais impositivas. Tudo bem? Vamos lá. Um breve currículo, certo? Vocês podem dar uma olhadinha. Ao final, tem os meus contatos para quem quiser tirar alguma dúvida, fazer um comentário a respeito do tema ou sobre outras questões relacionadas ao direito financeiro, ok? Bom, emendas individuais impositivas. Ah, primeira coisa, que as emendas fazem parte, né, de uma previsão constitucional concedida ao Poder Legislativo de analisar e, eventualmente, emendar o projeto de lei orçamentária. O PPA, o LDO também, tá? Mas aqui nós estamos falando de projeto de lei orçamentário, ou PELOA, ok? A possibilidade de emenda está lá no artigo 166 da Constituição Federal. Minha letra não é das melhores, vocês já devem ter percebido, mas enfim, vou fazer o possível aqui. Atualmente, né, isso aí já passou por algumas revisões, especialmente no âmbito interno do Congresso Nacional, por meio de resoluções. Há quatro tipos de emendas. A primeira, as emendas de comissões. O que seriam essas comissões? São as comissões permanentes, certo? Comissão de Educação, Comissão de Saúde Pública, Comissão de Moradia, Comissão de Transporte, né? A doutrina diz que seriam as emendas mais relevantes, uma vez que tem um caráter mais estrutural, né, a apresentação. Porém, são pouco utilizadas pelos parlamentares, né? Isso não, por se tratar de uma emenda, aliás, é importante anotar, de caráter coletivo, né, uma emenda coletiva, traz pouca visibilidade ao parlamentar. Então, geralmente, ele não dá tanta preferência a essa espécie de emenda. Temos também as emendas do relator, que em tese seria para correção de erros, mas ela foi completamente desvirtuada, sobretudo no período chamado orçamento secreto, né, quando era utilizado como o subterfúgio para que certos parlamentares tivessem mais benefícios que outros, né, acesso a emendas, e, além disso, tornasse dificultoso o acesso às informações, né? Depois o STF veio e declarou inconstitucional e disse que caberia apenas correção de erros e omissões do projeto de lei orçamentário por parte das emendas do relator. Lembrando, toda vez, né, no projeto de orçamentário tem que ser eleito um relator. Além desse relator geral, nós temos também relatores parciais, de acordo com algumas áreas. Bem, mas aqui nós estamos falando de emendas do relator geral. Emendas individuais, né, que são as chamadas emendas impositivas, ou seja, elas são a programação orçamentária que consta nelas, em regra, é obrigatória. Por que em regra? Porque existem exceções por meio das quais não será necessário aplicá-las, mas isso eu vou explicar depois. Por fim, temos as emendas de bancadas estaduais ou do DF, né? Também são impositivas, né? Tá na Constituição, veio um pouquinho depois das emendas individuais e com previsão de até 1% da receita corrente líquida, ok? Bom, hoje nós vamos focar nas emendas individuais impositivas, uma vez que elas ganharam relevância nos últimos tempos, né? Só um comentário, por que que elas têm ganhado relevância? Aí há toda uma discussão na ciência política e no próprio direito constitucional também, acerca de uma disputa de poder, né, entre poder legislativo e poder executivo. Por que poder? Ora, quando você trata de orçamento, você trata de dinheiro, de verba pública, né? Portanto, o controle dessa verba pública, ou seja, para onde vai, onde será investido, onde deixará de investir, isso é uma forma de poder também. Portanto, o poder legislativo, sempre que o poder executivo ele passa por momentos de crise, por momentos de fraqueza, debilidade política, o poder legislativo vai lá e tenta se arvorar
no orçamento, que é uma, como eu disse a vocês, é uma forma de assegurar investimentos. Na cabeça dos parlamentares, isso, a doutrina faz uma crítica pesada, tem esse caráter meio clientelista, meio paroquial, né? A própria emenda individual tem muito esse caráter, ou seja, não se olha para o todo, não se olha para a floresta, não se olha para projetos nacionais, e sim para aspectos particularizados, ou seja, eu vou, como parlamentar, eu vou investir esse dinheiro lá na minha cidade natal, para que eu possa me reeleger dali 2, 3, 4 anos, certo? E não se olha o todo, não se olham políticas públicas estruturantes, né? E aí vem aquela história, se o dinheiro é pouco, né, a minha área primeiro para eu poder me garantir. Portanto, essa é uma crítica importante que se faz a essa política de emendas individuais. Tudo bem? Bom, nós temos regras gerais ao poder de emenda, né, que vale para todas as emendas, né, qualquer uma das hipóteses de emenda, como eu mostrei para vocês. Está lá no artigo 166, parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso, então vamos lá, haja compatibilidade com o PPA e a LDO. Lembrando que eles são aprovados antes, ok? A LOA, por ter esse caráter mais concreto, por trazer efetivamente os valores que serão aplicados no orçamento do ano seguinte, é sempre posterior, especialmente a LDO, que existe, uma das suas principais razões para existir é justamente traçar diretrizes para a aprovação da LOA. Tudo bem? 2. Indiquem recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa. Primeira coisa, o parlamentar, por meio de sua emenda, não pode criar despesa nova, ou seja, ele tem que retirar de um lugar, conforme já previsto no projeto de lei orçamentária, para incluir uma nova despesa, certo? É sempre uma substituição, por isso que se fala anulação de despesa. Você anula uma programação orçamentária para criar outra. Não será possível anular, né? Isso foi uma previsão do próprio Constituinte, dotação para pessoal e seus encargos, ou seja, pagamento, salários de servidores públicos, você não pode retirar dali para criar uma nova despesa. Serviço da dívida, que é o pagamento dos juros da dívida pública, né? E transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e DF. São aquelas transferências já previstas na Constituição. Bem? E 3. As emendas devem estar relacionadas à correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. Tudo bem? Tranquilo. Isso aqui, lembrando, vale para todas as espécies de emendas. Falar especificamente da impositividade das emendas individuais. O que significa efetivamente essa impositividade, né? Vocês vão ver que, de fato, trata-se de uma obrigatoriedade, mas se a gente pode assim dizer, uma obrigatoriedade um tanto quanto relativa. Alguns doutrinadores vão falar, olha, a princípio ela é obrigatória, mas algumas situações podem tornar essa obrigação relativa, certo? Primeira coisa, portanto, desde que observadas as restrições impostas na Constituição Federal, o Poder Executivo é obrigado a implementar essas programações orçamentárias, certo? Pode ser por meio de transferência, pode ser uma aplicação direta, mas ele é obrigado. Primeira coisa, gente, o montante até 2% da RCL, tá? Não vou falar sobre a receita corrente líquida nesse vídeo, mas é importante, o principal, ao meu ver, está aqui, ó, do exercício anterior ao encaminhamento do projeto. Tá? Cuidado com isso aqui, porque isso aqui foi alterado. Aliás, várias coisas foram alteradas aqui. Primeira coisa, o percentual. Começou com 0,6,
passou para 1,2%, sempre do RCL, lógico, e agora 2%. Vocês vejam que, como eu disse, em momentos de crise do Poder Executivo, o Poder Legislativo tem ganhado terreno no âmbito orçamentário, certo? Então, vamos imaginar aqui, ó, até 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto. Vamos imaginar que esse ano vamos enviar a LOA para 2024. Exercício anterior ao encaminhamento. O encaminhamento ocorre em 2023, então é o RCL, perdão, de 2022. Esse é a base para o cálculo das receitas, das emendas individuais impositivas, tá bom? Além disso, há previsão, no caso do Congresso Nacional, né, da seguinte divisão: dos 2%, 1,55%, isso está na Constituição, para deputados ser dividido entre deputados federais, e 0,55% entre senadores. Por que que essa um é um pouco maior que o outro? Aliás, é bem maior, né? Triplo praticamente. Justamente porque há muito mais deputados federais do que senadores. Logo, uma questão de proporcionalidade cabe mais aos deputados federais, certo? Essa questão aqui é particular do Congresso Nacional. Se houver emendas individuais impositivas em assembleias e câmaras, eles próprios poderão, sim, dispor de forma distinta. Um detalhe importante também, do total de emendas individuais apresentadas, metade necessariamente deve ser destinada a ações e serviços de saúde. Essa foi uma previsão do legislador, a fim de privilegiar a área da saúde, né? E volto a afirmar, em que pese a existência dessa previsão, na prática se vê alguns problemas, né? Porque buscam-se políticas públicas, aliás, nem políticas públicas, e sim adquirir, por exemplo, por exemplo, um material específico de um local, mas uma cidade vizinha, por exemplo, podendo ser mais necessitada, mais carente, por não ter um parlamentar ali, não se adquire algo que precisa mais lá, justamente por conta desse olhar clientelista, paroquial, né? Não se olha o todo, não se, por exemplo, busca fortalecer o próprio SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. O parágrafo 10 tem uma importante vedação. Tem dois aspectos importantes. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previsto no parágrafo 9º, inclusive custeio, será computada para fins de cumprimento do inciso 1, parágrafo 2º, 198. Aqui é aquela aplicação do mínimo constitucional para a saúde, ok? Então, esses valores destinados para a saúde serão aplicados, serão computados para averiguar se o ente federado atingiu esse percentual mínimo para a saúde, tá bom? Além disso, esses valores não podem ser destinados para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Qual a ideia do legislador aqui? Que se faça investimentos com esses valores. A ideia é essa, olha, canalize para investimentos na área da saúde. Parágrafo 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o parágrafo 9º, que é 2% RCL, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º, no artigo 165 dessa Constituição, observado o disposto no 9º-A deste artigo. Tá? Então, aqui está falando justamente sobre a obrigatoriedade, né? A impositividade. Parágrafo 12. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou DF no montante de até
1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, aqui está falando de outra espécie de emenda, que são as emendas de bancadas estaduais ou do DF, certo? Dois aspectos. Primeiro, o percentual é diferente, cuidado com isso aqui, às vezes eles tentam confundir, e o parâmetro também, a receita corrente líquida aqui é realizada no exercício anterior. Certo? Então, tomar cuidado com esses aspectos. Veja, se você comparar os textos, são diferentes. Parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória no caso de impedimentos de ordem técnica. Essa aqui é a primeira exceção constitucional à impositividade, certo? Impedimento de ordem técnica não está previsto na Constituição o que é e nem deveria, certamente. Não há uma legislação a respeito, né? Às vezes há alguma regulamentação interna do próprio Congresso Nacional ou do governo federal, aí vai depender de cada um que é. Mas, de um modo geral, é algo que impede, né? É um empecilho à execução da programação orçamentária, um empecilho técnico, né? Então, por exemplo, não é uma questão de ordem política ou de ordem econômica. Esses aspectos não podem proibir ou vedar a aplicação das programações orçamentárias decorrentes de emendas individuais impositivas. Tudo bem? Alguns exemplos. Omissão ou erro na indicação do beneficiário pelo autor da emenda. Então, né, o autor da emenda não fez, esqueceu de indicar o beneficiário, ou tem algum erro, o CNPJ não bate, o nome não bate, enfim, tem um problema. Veja, é um problema de ordem técnico mesmo, não tem nada a ver com política, muito menos com economia. O valor priorizado é insuficiente para a execução orçamentária da proposta ou plano de trabalho. Então, vamos imaginar, vai enviar uma verba razoável para aquisição de uma UTI móvel, uma ambulância, uma UTI móvel. Imagino que seja, né, um veículo bastante caro. Porém, o deputado envia um valor insuficiente, certo? Esse é um impedimento. Ou para aquisição de um aparelho raio-x muito sofisticado, também envia um valor menor. Além disso, desistência da proposta pelo proponente. Então, o suposto beneficiário, vamos imaginar que seja uma entidade privada, sem fins lucrativos, se houver necessidade de apresentar algum plano de trabalho, alguma coisa assim, ele não envia, ou ele mesmo ele envia, mas desiste posteriormente. Isso impede a execução da programação orçamentária, certo? Portanto, essa é uma justificativa plausível, são justificativas plausíveis para não aplicar as emendas individuais. O que não pode é evitar e não aplicá-las por questões políticas ou econômicas, ou outras, ok? É o que me vem à cabeça agora são questões políticas, certo? Além disso, existe a possibilidade do chamado contingenciamento. Isso aqui está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar 101 de 2000, né? Está previsto para as verbas discricionárias, para as despesas discricionárias, mas também para as emendas individuais impositivas. Essa é, aliás, uma crítica que a doutrina faz. Fala, olha, se ela de fato fosse impositiva, ela não passaria, não poderia sofrer contingenciamento por parte do Poder Executivo, inclusive sem passar pelo crivo do Legislativo, ou seja, o Executivo vai contingenciar independente do que pensa o Poder Legislativo. Então, fala, olha, isso não é, essas emendas não são tão impositivas, não são tão obrigatórias. Qual que é o pulo do gato, digamos assim, em relação ao contingenciamento, certo? Lembrando, contingenciamento é uma medida de restrição de gastos públicos, caso se observe que a previsão das despesas vai trazer, ou mesmo a receita,
fique aquém do imaginado, né? Isso vai atingindo, por exemplo, a meta de resultado fiscal. Tudo bem? Então, existiu uma meta de resultado fiscal, estava previsto nas leis orçamentárias. A receita tributária pode ficar aquém ou as despesas podem aumentar, por algum motivo pode aumentar muito. Nesse sentido, o que você faz? Você tem as despesas discricionárias, você vai lá e contingencia, você suspende, você segura um pouco essas despesas até que a receita tributária, por exemplo, a arrecadação tributária melhore, aumentando a receita, certo? Qual que é o pulo do gato, como eu disse? Que o legislador colocou, ele falou, olha, tudo bem, pode contingenciar, né? Não há problema, porém, os montantes previstos nos parágrafos 11 e 12 desse artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Isto é, você vai contingenciar verbas de emendas individuais impositivas, tudo bem, porém o faça na mesma proporção das demais despesas discricionárias do Poder Executivo. É uma forma de igualar o contingenciamento, para que ele não pese somente nas emendas individuais impositivas oriundas do Poder Legislativo. Né? Foi uma tentativa do legislador de evitar que o eventual contingenciamento recaia apenas sobre as emendas individuais impositivas. Por que isso, gente? Porque isso é uma prática comum, né, na execução orçamentária e até como uma forma de chantagem do Poder Executivo em relação ao Legislativo. Então, ele faz um contingenciamento das emendas normais, digamos assim, que não são individuais, aliás, não são impositivas, dos parlamentares, fala, se você votar comigo, eu vou permitir a execução da sua emenda. Se você não votar conforme o interesse, eu vou manter contingenciado, certo? Uma forma de um toma lá da cá institucionalizado, digamos assim. As emendas individuais vêm tentar justamente evitar essa prática. Outro detalhe importante, parágrafo 19, né? Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório, que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas, independente da autoria, observado o disposto no parágrafo 9A deste artigo. O que seria essa equitativa aqui? A ideia é o seguinte, vamos supor, há um valor, 1 milhão para emendas individuais impositivas, vamos imaginar, e vamos imaginar que houvesse 10 parlamentares. Tem que ser 100 mil para cada um. É essa a ideia, essa equitatividade aqui é isso. Por quê? Por que foi colocado isso aqui? Na época, especialmente do orçamento secreto, eu vi alguns comentários dos próprios parlamentares dizendo o seguinte, olha, ninguém sabia quem eram os autores, ninguém sabia quem eram os beneficiários, e muitas vezes o parlamentar vizinho, de gabinete vizinho, tinha muito mais acesso a emendas que os demais. Consequentemente, gerava uma desigualdade no acesso às emendas. Lembrando, a emenda nada mais é do que dinheiro público. Consequentemente, né, é poder, pelo menos do ponto de vista, pensando no aspecto eleitoral que se avizinha, certo? Por isso que eles colocaram na Constituição essa questão da igualdade, nada mais é do que uma igualdade na distribuição dos valores que serão objeto das emendas individuais impositivas, né? Justamente para evitar preferências pessoais, preferências políticas e assim por diante. Para finalizar a aula, pessoal, vamos com uma questão que trata justamente desse tema. É uma questão bem recente, procurador da Câmara de Aparecida, aqui no interior de São Paulo. Vamos lá. Segundo as disposições constitucionais, no tocante às emendas individuais impositivas apresentadas à PELOA, é correto afirmar que, letra A, poderão alocar recursos aos estados, DF e municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida, sendo que os recursos transferidos passarão a integrar a receita do estado, DF e dos municípios para fins de repartição e cálculo dos limites de despesa com pessoal ativo e inativo. Esse tema das transferências eu vou trabalhar em outro vídeo,
tá? É só para vocês entenderem, esses valores transferidos não passarão a integrar a receita do Estado para fins de repartição e cálculo dos limites de despesa pessoal. Por que que eles não passam a integrar? Justamente porque esses valores, as emendas, têm um caráter sazonal, ou seja, uma hora o município recebe emenda, outra hora não. Isso não pode integrar a receita dos estados, DF e municípios, porque isso vai causar um problema no cálculo, certo? Vai trazer uma variação indesejada. Letra B. Serão aprovados no limite de 2% da receita corrente líquida, anterior ao encaminhamento do projeto, cabendo 0,45 às emendas dos deputados e 1,55 às de senadores. Ao contrário, né? Aqui é 1,55 deputados e 0,45 aos senadores. Então, vocês vejam, né? Vários detalhezinhos estão previstos no texto constitucional, certamente, porém, tem que prestar atenção. A execução do montante de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto, destinada a ações e serviços públicos de saúde, inclusive custeio, será computada para fins estabelecidos na Constituição Federal, permitida a destinação para o pagamento de pessoal em encargos. Não é permitida a destinação do pagamento de pessoal em encargo. Por quê? Prioritariamente, esses valores devem ser destinados a investimentos, né? O Brasil tem um histórico de baixos investimentos, né? Portanto, a ideia é que esses valores, já que separados do orçamento geral para emendas individuais impositivas, sejam investidos sejam canalizados para investimentos no setor público. D. Os recursos alocados por meio de transferência especial serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independente de celebração de convênios ou instrumento congênere. Essa alternativa está correta, né? Não é tanto nosso objeto aqui, mas num vídeo posterior eu vou gravar a respeito de transferência. Letra E, os recursos oriundos de transferência com finalidade definida serão aplicados em programações finalísticas do Poder Executivo, do ente beneficiado, devendo pelo menos 75%. Aqui tá, também não vou entrar nesse mérito, mas o correto é 70%. É previsão constitucional do montante da transferência, com finalidade a ser aplicada em despesas de capital, justamente privilegiando investimentos. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema bastante em voga. Vale a pena fazer a leitura desses parágrafos que eu comentei. Caso tenham dúvida, podem me procurar nas redes sociais, seja no Instagram, aqui no canal do YouTube também, tá? Sobretudo por e-mail. Qualquer dúvida, comentário, enfim, que eu puder ajudar, estamos aqui, ok? Agora eu agradeço a todos e até a próxima. Deixa eu só parar aqui. Até a próxima aula. Um abraço a todos.